Capítulo 6, o treinador do meu filho. E aí já vamos falar de alguns tipos de treinadores, né? Já começo por aí. Você já viu aquele treinador que ele gosta de gritar? Gritar de que maneira? Ele grita, 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 grita e os atletas que estão ali no campo, muitas vezes eles ficam, eles se sentem, sabe? Do tipo, caramba, por que que ele tá gritando tanto comigo? Ele fica acanhado, já fica mais com medo. E é natural isso também de acontecer. E eu já quero adiantar aqui, pelos tipos de treinadores que eu vou falar, não tem um certo ou não tem um errado. Eu vou dar mais um direcionamento para você, pai, poder escolher qual que é o treinador ideal para o seu filho, tá? Segundo tipo de treinador é o treinador motivacional. Esse a gente vê na beira do gramado direto, que é aquele que fala: vamos, isso, vamos lá, é assim que faz, tô gostando. E não tem orientação nenhuma, né? Nenhuma. O terceiro tipo de treinador é o cara que cobra o conteúdo. O que que significa isso? Ele fala assim, ó, viu? Faz uma diagonal longa depois de fazer uma transversal em diagonal junto com quem está próximo com você numa transição ofensiva e aí o atleta olha assim e fala, hã? Ele não entende nada. Por quê? Porque não foi treinado, não foi explicado, não foi, ninguém entende nada que está acontecendo e o treinador acha ali que, né, tá comandando tudo. E tem alguns tipos de treinadores que eles fazem o trabalho durante a semana, tá? Novamente, não estou dizendo se tem um certo ou errado, mas ele faz o trabalho durante a semana e ele entra no jogo, ele até dá uma orientação pontual ou não, mas ele deixa com que os atletas façam o que eles imaginam fazer. Novamente, não tem um certo ou errado, mas isso pode acontecer. Aí ele senta no banco e fica só acompanhando o jogo. Mas o que que é importantíssimo dentro do processo de formação dos atletas? É um tripé. Qual que é o tripé? A junção do trabalho do treinador, do trabalho do atleta e do trabalho do pai. Todo mundo tem o mesmo objetivo, que é fazer o quê? Com que o atleta performe mais, que ele aumente, que ele tenha as melhores oportunidades. Mas esse é um trabalho em conjunto. Se é um trabalho em conjunto, você, pai, tem uma responsabilidade. Qual que é a sua responsabilidade? Escolher muito bem quem vai ser o treinador do seu filho, quem vai fazer a formação desportiva do seu filho ao longo do tempo. E aqui dentro de alguns pontos, para você poder escolher o melhor treinador para o seu filho, eu acredito que tem alguns pontos interessantes que você pode tentar observar antes de começar a treinar com o seu filho, né? Ele dá o treinamento propriamente dito, ou durante o treinamento você vê se bate com a tua ideia ou não. O primeiro ponto que eu acho muito interessante é a questão de filosofia de trabalho. Todo treinador tem uma filosofia de trabalho. E você tem que entender se aquela filosofia de trabalho está de acordo com o que você acredita que possa dar a melhor formação para o seu filho. Motivação é um segundo ponto que é importante. O que motiva esse treinador a fazer o que ele faz? Por que ele acorda de manhã, cara? Aí você vai falar, nossa, é uma parada muito filosófica, né? Não, tem treinadores que todo grande treinador começou pequeno. Todo grande treinador começou numa escola, num projeto, começou entendendo como é que funciona, na maioria dos casos, né? Entendendo como é que funciona esse processo. O que motiva esse cara a querer estudar mais, a treinar mais, a se aperfeiçoar mais? O que motiva? E esses são pontos importantes que você, pai, sim, numa conversa informal, você pode tentar entender. Tipo, qual que é o teu sonho, sabe? Você quer chegar na seleção brasileira? O que te motiva? Terceiro ponto importante é a parte do conhecimento. Conhecimento é o seguinte, quanto mais conhecimento, melhor. Eu acredito que conhecimento nunca é demais e não ocupa espaço. Né? Ainda mais eu que, né, aqui cabe conhecimento pra caramba, né? Então é interessante saber se o treinador, se ele está indo em busca de conhecimento, se ele está buscando se aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Outro ponto interessante é a parte da liderança. Por que a liderança? Liderança, o treinador vai liderar teu filho. Ele que vai passar a parte técnica, a parte tática, a parte física, a parte comportamental, mas principalmente ele vai liderar seu filho no processo de formação. Então é interessantíssimo saber de que maneira que ele trata essa parte da liderança. Ele dá mais espaço para os atletas? Ou ele é simplesmente do jeito dele, é autoritário e é aqui, pronto, acabou e não tem mais conversa? Isso está muito atrelado com o próximo ponto, que é a postura. Qual que é a postura que o treinador tem na beira da quadra, durante os treinamentos, fora dos jogos? Isso acontece muito, né? Eu acredito muito que a vida é definida nos detalhes, sempre nos detalhes. Então, às vezes, o treinador faz alguma atitude e ele fala, nem dá nada. Mas sempre tem alguém vendo o que está sendo feito. Não só o atleta quando está jogando, quando o treinador, um pequeno detalhe sempre é visto. Qual que é a postura? Né? E postura não estou falando de ficar reto, não.
Postura, como é que ele se porta perante essas situações, né? Outro ponto, a parte de comunicação. Comunicação ela tá muito atrelado com a liderança, né? Eu acredito muito no seguinte: você elogia em público e repreende no particular. Essa comunicação que ele tem com o atleta é parte importante demais no processo, porque eu vejo treinadores falando, gesticulando e etc, e muitas vezes até ofendendo o atleta que está do outro lado. Mas ele às vezes ele não faz isso por mal, ele faz porque é dessa maneira que ele aprendeu. E quando um treinador fala uma mensagem para o atleta e esse atleta não entende a mensagem, o problema não é a mensagem, o problema é o mensageiro. Ou seja, o treinador tem que ter a sensibilidade de moldar essa mensagem para que o atleta consiga entender. Outro ponto importantíssimo na parte da formação é a questão do respeito. Ou seja, o treinador tem respeito por quem está do outro lado, entender que nós adultos, nós temos discernimento do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e a criança não. A criança muitas vezes ela está ali para se divertir, ela está entendendo como é que funciona esse início do processo e ela não tem esse discernimento. É papel do treinador sim ter respeito e entender de que maneira que pode ajudar. E claro, por último ponto, que eu acredito ser extremamente importante, é a questão da integridade. O que a gente fala tão alto, mas tão alto, que as pessoas acabam nem ouvindo o que a gente fala. O que significa isso? Integridade é a gente fazer exatamente o que a gente prega, é a gente ser o que a gente fala. Consegue entender? Porque eu vejo muita gente, isso é até o significado da palavra hipocrisia, eu vejo muita gente falando que faz isso, que faz aquilo, mas na hora que é para fazer mesmo, não faz. Então, o treinador ele é íntegro, ele realmente ele pratica o que ele ensina, ele realmente ele tem atitudes condizentes com a palavra dele. Então, não adianta o treinador falar que faz uma coisa e fazer outra. Por quê? Porque ele acaba não tendo integridade e tudo que ele falar não vai ter credibilidade nenhuma. Tá? Então, um momento muito importante. E você, pai, que assistiu esse vídeo, né, esse capítulo em si, agora você consegue determinar e detectar quais pontos você pode selecionar e entender qual vai ser o treinador que vai melhor se encaixar para poder treinar e desenvolver seu filho dentro da parte desportiva.